Muito bem, mais uma entrevista do nosso projeto, de homenagear os físicos por ocasião da passagem do Dia do Físico, essa profissão tão importante, tão prestigiada no meio científico, da ciência como um todo no nosso país. Sempre importante a gente ressaltar o Dia do Físico. Me apresentando, sou o Douglas Lima, Relações Públicas, trabalho no Departamento de Comunicação Social da Reitoria do Instituto Federal do Ceará, estou como coordenador de jornalismo e imprensa. Mais uma vez, como eu falei, como parte da programação do Dia do Físico, IFCE e instituições parceiras têm a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino, a pesquisa e a extensão no país. Nesta ocasião, contamos com a participação especial da professora doutora Natália Vale Assari, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, a UFSC. A professora Natália é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina, fez pós-doutorado no Instituto de Astronomia da Universidade de Cambridge, de 2011 a 2013, possui duplo doutorado em cotutela, doutorado em Física, na área de concentração astrofísica pela Universidade Federal de Santa Catarina, e doutorado em Astronomia e Astrofísica pelo Observatório de Paris. Tem experiência na área de astrofísica, com ênfase em astrofísica extragaláctica. Professora Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer conversar com a senhora. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E antes da gente prosseguir, eu começar fazendo perguntas, me permita, será que eu falei seu sobrenome correto? É Assari? Como que é? É Assari, falou corretamente. Opa, então acertei, começamos bem. Começando então o nosso bate-papo aí sobre essa coisa tão importante do Dia do Físico, do fazer ciência nesse contexto da física, eu vou fazer a seguinte pergunta, que é a que a gente tem feito para todos os outros pesquisadores, também professores que estão participando desse projeto. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória acadêmica, passando pela graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sua formação. Ok. Eu até fiz uns slidezinhos só para mostrar como que foi minha trajetória. Primeiro de tudo, eu só estou mostrando dos meus artigos uma nuvem de palavras. Então, eu trabalhei sempre com galáxias durante toda a minha carreira como pesquisadora, desde pesquisadora júnior até agora. Então, aqui tem um resuminho da graduação, pós-graduação, etc. Então, graduação, eu comecei graduação em Engenharia Química na Unicamp, porque no segundo grau, era assim que a gente chamava o ensino médio naquela época, eu gostava muito de física e gostava muito de química, e aí eu resolvi tentar as duas coisas juntas, só que eu me dei conta que eu não gostava muito da engenharia em si. E como eu gostava mais de física, eu resolvi mudar para o curso de física na Unicamp. Depois eu resolvi voltar para Brasília, que é onde eu nasci, e eu continuei o curso na UNB e terminei o curso na UFSC. Então foi uma trajetória na graduação, passando por várias universidades diferentes. E aqui eu vou mostrar uns gráficozinhos de como que foram as minhas publicações. Então aqui é o número de publicações em função do ano, ok? Vou mostrar para vocês o que aconteceu ali, porque tem uma queda de publicações num determinado momento. Então, minha pós-graduação, eu fiz mestrado em Física na UFSC, porque eu comecei uma iniciação científica na minha graduação com o professor Roberto Cid Fernandes, e eu gostei muito da área. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer em física, mas eu me achei na astrofísica de galáxias, e continuei fazendo mestrado e doutorado com ele. Eu tenho um doutorado duplo, e parte do meu doutorado eu fiz na França, então eu tenho um duplo doutorado em cotutela. Ok, então eu tenho vou mostrar para vocês aqui, publicações durante o doutorado, foi bem legal, publiquei um monte de coisas, e eu passei parte dele em Paris. Daí, no meu pós-doutorado, eu fiz 3, o maior deles foi em Cambridge. Também foi muito legal, mas resolvi atacar uma área um pouco mais complexa que estava nascendo naquela época. E os dados não eram suficientemente bons. Então, vocês podem ver que teve uma queda da minha produção, e eu não publiquei nada no ano que eu estive em Cambridge.
depois comecei a publicar mais um pouco, mas isso foi porque eu resolvi me ater a um projeto só, e às vezes isso não funciona. Então, na ciência é bom a gente diversificar também os nossos projetos. Depois eu passei num concurso aberto a todas as áreas da física, na UFSC, e desde 2014 eu sou professora do departamento de física. Em 2018 eu ganhei o financiamento da Royal Society, Newton Advanced Fellowship, que me permitiu passar um ano de sabático em St. Andrews, na Escócia, e foi lá que eu consegui publicar o paper que eu comecei no meu pós-doutorado, que os dados tinham melhorado bastante, e agora, em 2019, recebi um prêmio da Sociedade Brasileira de Física. E essa minha número de publicações aumentou porque eu, depois que terminei esse pós-doutorado, eu vi, bom, não posso ficar só nisso. Então, comecei a trabalhar em outras coisas, com outros colaboradores, e etc, etc, porque não podia ficar parada naquele projeto único, ok? Só para finalizar, eu queria falar um pouco sobre as mulheres nessa área. Na física não há muitas mulheres, e na astrofísica tem um pouco mais do que na física em geral, mas na astrofísica, apesar de não serem muitas proporcionalmente, várias mulheres deram contribuições importantíssimas para a área. E aqui estão 4 delas só em destaque, são importantíssimas: Margaret Burbidge, Cecilia Payne, Vera Rubin e Jocelyn Bell, em diferentes áreas da astrofísica, ok? Então, eu queria só deixar um recado para pessoas do gênero feminino, principalmente, nesse caso, porque eu estou mostrando esse site Supernova Foundation, que faz pareamento de mentoras e pessoas que querem ter mentoras, e aqui eu estou mostrando algumas das mentoras que foram muito importantes na minha carreira: professora Débora Menezes, aqui da UFSC, Leslie Torrance, na Universidade de St. Andrews, que é da Biologia, Grazina Stasinska, que foi minha orientadora em Paris, mas também considero ela como uma mentora até hoje, e a minha colega Dorota Koziel, da Polônia. Ok, era isso que eu tinha para falar, então, Douglas, sobre a minha trajetória. Nossa, que currículo bonito, inspirador, recheado de conquistas, de muitas vitórias. Como dá gosto ver uma trajetória como essa. De antemão, já parabenizo a professora Natália por uma trajetória tão brilhante dentro da área que ela escolheu trilhar aí, da astrofísica. Muito bem, continuando aqui com o nosso roteiro de questionamentos, de perguntas no nosso bate-papo. Depois de você ter nos apresentado sua formação, nos fale um pouco da sua linha de pesquisa. Em que ela consiste? Quais os principais trabalhos desenvolvidos nos últimos anos, suas pesquisas e também os desafios impostos aos novos pesquisadores? Ok. Então, essa é uma pergunta bem ampla, e eu resolvi falar de forma bem ampla também, porque se eu falar os detalhezinhos, muita gente não vai perceber o quão ela é importante. Aqui eu estou mostrando fotos das 8 galáxias que a gente pode ver a olho nu. Para quem nunca viu uma galáxia, essa é a cara que algumas delas têm. Algumas delas têm esse formato de disco, que vocês podem ver, alguns estão mais de lado, outros mais de frente. Algumas pessoas talvez já viram a nossa galáxia, que é a Via Láctea, que é essa galáxia mais da esquerda de cima. E como a gente está dentro da galáxia, a gente só vê uma coisa meio leitosa, parece um monte de leite, mas na verdade são estrelas. E uma coisa que atrapalha a gente ver as estrelas, que é a poeira. Então, existem galáxias desse tipo, galáxias de disco, que estão formando muitas estrelas. Existem também galáxias mais redondinhas, galáxias espirais, que em geral já pararam de formar estrelas. Galáxias são uma coleção ligada gravitacionalmente de estrelas, gás e, às vezes, um buraco negro supermassivo central. Essas são as principais componentes de uma galáxia. E o interessante das galáxias é que elas são um farol do universo. E é lá que acontece todo o enriquecimento químico do universo. Então, vou mostrar para vocês uma tabela periódica. Essa daqui é uma tabela periódica dos elementos químicos. Então, hidrogênio e hélio estão pintadinhos ali de azul, porque eles foram formados no início do universo, no Big Bang. Grande parte deles. Todo o resto da tabela periódica, carbono, que a gente precisa para a vida, nitrogênio e oxigênio, que a gente respira, ouro, prata, todo o resto foi formado por nucleossíntese estelar. Okay? Então, o resto da tabela periódica é o trabalho das estrelas. Então,
É por isso que o Carl Sagan fala que somos todos poeira de estrelas, porque tudo foi formado por processos estelares. Então, aqui eu mostro para vocês um desses processos estelares, tirado num livrinho do site TWIMP, que depois eu vou falar um pouco mais para vocês, twimp.org, mostrando aqui do lado direito como que juntando 3 núcleos de hélio forma-se um núcleo de carbono, ok? Então, é interessante ver que dentro das galáxias são as estrelas que formam novos elementos químicos e elas que enriquecem o gás ao morrer. Então, aqui tem uma figura muito complexa de uma vida possível de galáxias, que é estrelas nascendo, formando novos elementos químicos, depois morrendo, devolvendo alguns desses elementos químicos para o gás da galáxia, e esse gás podendo formar uma nova geração de estrelas mais enriquecida. Às vezes esse gás pode sair, às vezes gás de fora da galáxia pode entrar, e galáxias podem interagir, às vezes, umas com as outras e promover mais formação de estrelas, arrancar gás. Existem vários processos diferentes que podem acontecer numa vida da galáxia, e esses processos estão relacionados com o enriquecimento químico das galáxias. Então, é isso que eu estudo, mas eu estudo não de forma teórica, eu estudo de forma empírica. Eu olho para as propriedades das galáxias. E o que eu uso na minha pesquisa são espectros. Então, aqui eu falo de forma bem simplificada como que a gente tira um espectro. A gente aponta o telescópio para uma galáxia, passa a luz dessa galáxia por um prisma, uma rede de difração, ali tem a capa do disco do Pink Floyd, e aí o que a gente faz é dividir essa luz da galáxia nas diferentes cores. Então aqui tem um espectro representado como as diferentes cores no eixo horizontal e no eixo vertical, quanto que a gente vê de luz em cada cor. Então tem uns lugares onde o espectro é mais brilhante, a gente veria as cores mais brilhantes, e em lugares onde o espectro é mais... não existe muita emissão, é menos brilhante, mais opaco. Essas coisas para cima vêm do gás da galáxia. Então, se a gente analisar isso, a gente consegue saber quais elementos químicos estão no gás da galáxia, quais são os meios de excitação desse gás, se são estrelas, se é um buraco negro supermassivo central, se é um outro fenômeno, tipo choques, e a parte contínua com as absorções vem das estrelas, e a gente também consegue, analisando as estrelas, saber quando as estrelas se formaram, que composição química elas tinham. É mais ou menos como se você ouvisse uma música que está gravada, por exemplo, de uma orquestra, e o seu ouvido consegue separar cada um dos instrumentos. Fala, tem um piano, tem um saxofone, tem um violino. Nosso ouvido consegue separar. Então, a gente consegue fazer programas de computador que conseguem separar quais as estrelas existem nesse espectro de uma galáxia. E uma coisa importante que eu e o meu grupo, vários colaboradores, temos feito, é chamar atenção para fenômenos que são esquecidos em geral quando as pessoas estudam as galáxias. Por exemplo, tem umas estrelas que a gente chama de Holmes, e tem um gás difuso. Essas estrelas Holmes são estrelas bem pequenininhas, já evoluídas, e que elas são muito quentes, e que as pessoas às vezes esquecem de levar em conta. Se você esquece de levar em conta essas estrelas, você acaba achando que a galáxia tem um buraco negro supermassivo central ativo, e pode fazer uma grande confusão no recenseamento de galáxias, quando você vê quantas galáxias de cada tipo existem. E os meus trabalhos mais recentes, eu não coloquei aqui, mas eu vejo o papel dessas estrelinhas pequenas, as tais das Holmes, como que elas podem afetar o gás difuso, o gás que está que é menos denso na galáxia, que também é muito importante, que às vezes as pessoas esquecem. Então, basicamente é isso que eu estudo. Só, finalmente, para completar, dicas para quem quer fazer pesquisa em astrofísica. O que eu preciso saber? Preciso saber muita física. Primeiro, principalmente se quer estudar evolução estelar e coisas assim, precisa entender da mecânica quântica para analisar o gás, termodinâmica, um pouco de física nuclear também para entender esses processos de formação de elementos químicos, mas também tem vários outros conhecimentos que não são de física que são muito, muito importantes,
como saber bastante de estatística, porque agora a gente trabalha com grandes bases de dados, programação, porque não dá para fazer tudo a olho, tem que fazer programas para analisar esses dados, o inglês, no começo, para ler os artigos e depois para se comunicar, então começando pelo menos a entender e depois para se comunicar, tanto de forma escrita como falada, porque você vai dar seminários e palestras, etc. Comunicação é importante também, não só em inglês, mas também em português, né? E principalmente também, várias das nossas pesquisas não são feitas por uma pessoa, nem por uma ou duas, três, mas por grupos de pelo menos 6 pessoas, em geral, grupos bem grandes. Então, colaboração e cooperação, saber trabalhar em grupo, é muito importante. E 2 outras coisas que eu acho que as pessoas às vezes se esquecem, mas eu acho que são muito importantes, é você ter consistência, aparecer e trabalhar, e persistência, não desistir quando tem o primeiro percalço no caminho. São 2 coisas que eu acho que são muito importantes e que você pode aprender, não são natos, ok? Você pode aprender ao longo do caminho. Então, era isso que eu tinha para falar sobre pesquisa em astrofísica. Muito bem, muito interessante, professora Natália. Realmente é um campo muito amplo e mexe com a imaginação e é encantador, realmente. Prosseguindo com a nossa conversa, quando se fala, professora, em professor ou professora, logo se pensa como trabalho de sala de aula, aquela questão que o senso comum tem mais contato e tem mais identificação. Mas nós sabemos que uma atividade docente pode ser muito mais do que isso, e geralmente né? Muito mais complexa do que isso. Enquanto docente de uma universidade, quais foram as principais atividades desenvolvidas pela senhora? Ok, então eu tenho também slides, apesar de parecer engraçado eu ter slides para isso, mas é porque no ano passado eu usei um programinha que me dizia quanto tempo eu gastava em cada uma das coisas que eu queria saber. E na verdade, acho que isso nem está completo, porque eu esquecia de vez em quando de ativá-lo. Mas tem mais ou menos aqui um gráficozinho de quanto tempo eu gastava em cada coisa. Então, esse tempo aqui foi o que eu gastei no ensino. Ensino, então, como o Douglas estava me dizendo, muitas pessoas pensam, professor, ensina. Tá, ensina, mas não é só preparar a aula da aula, atender estudante, preparar a avaliação, corrigir a avaliação, etc. Também tem todo o processo de você preparar um curso, colaborar com outros professores para preparar coisas diferentes e também se atualizar em pesquisas sobre práticas de ensino baseado em evidência, etc. Então, essa é uma parte muito importante do meu dia a dia. Mas também tem a pesquisa, certo? Porque um professor universitário faz pelo menos ensino e pesquisa, ou ensino e extensão. Então, a pesquisa envolve não só eu sentar e trabalhar naquela minha pesquisa, tipo, ler, pensar, programar, analisar, escrever, e etc., mas tem toda uma administração da pesquisa, supervisionar estudantes de doutorado e mestrado, escrever pedidos de financiamento, dar seminários, e, além disso, cuidar das colaborações, às vezes liderando uma colaboração, às vezes participando de uma colaboração. Então, tem vários aspectos da pesquisa. Além disso, ligado à pesquisa, tem serviços à comunidade científica, do tipo arbitrar um artigo, uma revista me pede para eu dizer se um artigo é relevante, se eu acho que ele deveria ser publicado como está ou não. Eu participo de comitê de alocação de tempo para telescópio, porque não existe tempo infinito para telescópio e é um tempo caro. Então, tem telescópios em que só 10% dos projetos são aprovados para serem observados, é bem concorrido. Dá aparecer em pedidos de tempo, financiamento, etc. E também, como eu falei antes, também sou mentora de algumas jovens pesquisadoras. Então, isso também é um serviço à comunidade científica. Também tem a parte de administração. Nós, professores, também fazemos parte de o grupo que gerencia a universidade e faz várias coisas acontecerem. Por exemplo, participo de comitês de seleção de bolsas, comitês relacionados ao ensino. Tem reuniões de departamento, de colegiado. Tem muito tempo que a gente gasta respondendo e-mails, que e-mails vêm não só da parte administrativa, mas também da parte de pesquisa, ensino, etc. Também outras coisas, tipo cuidar do website. No ano passado, eu estava ajudando a revisar o website da pós-graduação
a parte que estava em inglês, para ver se estava tudo correto. Então, tem várias coisinhas que a gente faz e acabam consumindo o nosso tempo. Além disso, divulgação científica, que é falar com o público. Alguns dos meus colegas também participam bastante de redes sociais, né? E eu vou contar para vocês de 2 projetos rapidamente. Um dos projetos que eu participo de divulgação científica é aquele TWIMP, que eu falei para vocês, o site é twimp.org. TWIMP vem do inglês The Universe in My Pocket, que em inglês em português é O Universo no Meu Bolso. São livrinhos que as pessoas podem imprimir numa folha de papel e dobrar, então ficam livrinhos pequenininhos. Eles são escritos por astrônomos ou estudantes de astronomia e são sempre traduzidos por um profissional também. Então, eu faço algumas das versões em português. São completamente gratuitos, podem ser usados em escolas, podem ser usados onde quiser, ok? Então, é bem interessante e tem um nível bem alto, porque são escritos por profissionais. Eu também participo desses 2 projetos, que agora estão... Esse daqui da direita, o Clube dos Telescópios, está meio em pausa por causa da pandemia. O observatório ainda continua funcionando, mas de forma remota. São 2 projetos do nosso grupo de astrofísica, somos 8 professores de astrofísica dentro do departamento de física da UFSC. O Observatório Astronômico é um observatório que tem 2 telescópios, um deles robóticos, e ele ficava aberto ao público para visita toda semana e também ficava aberto para visita a escolas. Agora, durante a pandemia, os bolsistas passaram a fazer lives no YouTube e depois a fazer divulgação científica no Instagram, Twitter, eu acho que nos 2. Então, ele está fechado por motivos sanitários, mas continuamos fazendo algumas atividades. O Clube dos Telescópios, esse daí não tem muito jeito de fazer de forma remota. A gente tinha um projeto de ir para escolas ou receber visitas de escolas para ensinar as crianças a fazer telescópios bem simples, com materiais tipo tubo de PVC e etc., e observar algumas coisinhas. Então, aqui tem uma visita nossa a uma escola aqui em Florianópolis, nos ingleses, uns 3 anos atrás. Okay? E eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre as atividades. Muito bem, muitas atividades desenvolvidas. Como vocês viram, como eu falei, não é só sala de aula, aliás, muito mais do que sala de aula. Que um pesquisador ou uma pesquisadora muito ativo faz na sua rotina produtiva, sua rotina de trabalho. Professora, para a gente encerrar, então, a senhora poderia deixar uma mensagem às pessoas que estão aí começando agora essa caminhada na física, na área da física, que certamente irão passar por dúvidas similares às quais a senhora passou ao optar pelo curso, ou por uma linha de pesquisa específica em uma pós-graduação? Ok. De novo, eu trouxe um slide porque tem várias mensagens que eu quero passar, não consegui focar em uma só. Então, de repente, uma delas funciona para vocês. Para quem está entrando na graduação, eu acho que a coisa mais importante é a primeira, ler e refletir, e o que você vai aprender, o mais importante é aprender a aprender. Não tanto as matérias em si, mas aprender como que você aprende, como que você consegue buscar o conhecimento. Essa é a coisa mais importante que você vai aprender na graduação. Depois, uma coisa importante para sempre ter na cabeça é que dedicação é mais importante do que genialidade. Pensar que você é um gênio nato. Na verdade, eu acho mais que a genialidade, ou você ter capacidade de fazer alguma coisa, é consequência da dedicação de você enfrentar um problema e superar um problema. Ok? Terceira mensagem que eu queria deixar é: procure logo grupos de pesquisa diferentes para ver onde que você se encaixa melhor, o que te agrada mais, que tipo de trabalho te encanta mais e onde que você tem mais jogo de cintura e talento, porque às vezes você pode achar legal e não ter talento, às vezes você pode ter talento e não achar legal, às vezes o ambiente de trabalho você acha bem legal, às vezes não. Então, depende muito, é bom sempre procurar essa diversidade enquanto você ainda tem tempo de testar coisas diferentes. Por fim, quase por fim, penúltimo lugar, as pessoas vão te dar conselhos diferentes para vocês, e não é legal seguir todos os conselhos, porque nem todos vão se aplicar a você em particular.
pessoas têm vivências diferentes, chegaram onde chegaram por caminhos diferentes, então nem todos os conselhos vão se aplicar, nem esses que eu estou dando aqui, ok? Mas, por fim, eu acho que o mais importante é divirta-se, tenha um ótimo dia, comemore o dia do físico e da física, mas principalmente divirta-se na jornada, o que vale é você se divertir enquanto você faz pesquisa em física. E era isso então, Douglas. E é muito possível mesmo fazer pesquisa e se divertir ao mesmo tempo na física e em outras áreas do conhecimento, isso é fato sabido. E eu tenho certeza que muitos estudantes do Instituto Federal do Ceará, de institutos federais pelo Brasil e universidades, têm essa premissa como uma filosofia de vida e seguem o caminho da ciência com muito êxito. Professora Natália Vale Assari, da Universidade Federal de Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite. A gente agradece por esse bate-papo muito produtivo. Esperamos contar com a sua participação para momentos futuros também. Muito obrigada, Douglas. Eu que agradeço a oportunidade.